Vamos lá. Eita, toda vez que chego aqui, aí fica esse negócio aqui. Então, gente, vamos lá. Vamos retomar mais uma vez. Boa noite. E vamos retomar, né, a nossa leitura do livro do Mauro Mota, Modas e Modos, né? Vocês veem aqui a capa do livro. Isso aqui é o Recife do século XIX. São causos, situações, personagens, eventos, curiosidades de um Pernambuco, de um Recife, que obviamente não volta mais. E hoje a gente vai falar de um poeta conterrâneo meu, Ascenso Ferreira, conhecido pelo Trem de Alagoas, vou danado pra cá, atende. É isso, hoje nós vamos falar de Ascenso Ferreira e a cultura popular. Aqui eu começo. Com a inauguração de sua cabeça, fiel escultura feita por Armando Lacerda, tá lá no Cais do Apolo, né? Vocês lembram lá, né? Lá no Recife Antigo. Ascenso Ferreira passa a habitante vitalício do Cais do Apolo, um dos trechos mais poéticos e poetizados da cidade, por onde antes andara tanto. Volta para governar um bairro do Recife que muda de donos do dia para a noite, só com uma fronteira de horário. De dia é dos comerciantes em grosso, bancários, funcionários públicos, marinheiros, estivadores. De noite, dos farristas, das raparigas, dos vendedores de truaca e cachorro-quente, dos valentões, dos policiais. Agora também do poeta conciliador de um grupo e de outro. Negociante de milho, feijão e ferro velho nos seus últimos anos e boêmio dos primeiros aos últimos. E que, à maneira do mestre Carlos, personagem do seu primeiro livro, aprendeu sem se ensinar. Mas mesmo assim, ele reina no fogo, ele reina na água, ele reina no ar. E Pernambuco há de querê-lo sempre, como a coruja ama a treva e o bacurau ama o luar. Foi Mário de Andrade quem primeiro chamou a atenção para esta qualidade da obra ascensiana. O regionalismo até o máximo, o particularismo exclusivista. A ponto, acrescenta, de um livro assim, Catimbó, poder ser considerado fraternalmente exótico no Pará, em Minas, em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Isso faz ainda mais Ascenso Ferreira intérprete das duas faces de nossa cultura. A da cana caiana e a do boi surubim, através de uma poesia pura, de efeitos rítmicos e orais, mas sendo ao mesmo tempo oposta ao oratório, ao dó de peito. Esse rapsodo sem primeiro e sem segundo, tal a sua magia de criação das coisas existentes. Essa talvez a maior dificuldade em qualquer trabalho artístico, explica sua formação. Identificou-se, isso foi dito numa entrevista a Souza Barros, incluída no livro Matulão de Pau de Arara, com a paisagem natal, que sempre haveria de ser humus em sua poesia. Se tivesse sido mandado para um colégio do Recife, talvez nunca mostrasse a tendência para a lírica popular. O emprego na venda de seu padrinho Quincas Ribeiro revelou-lhe uma paisagem humana que nunca mais esqueceria. Com essa paisagem fez um mundo válido para sempre, fez as suas canções populares pela receptividade aos temas, pelo vocabulário, pelo saber empregá-lo com um agilíssimo senso dos resultados da ritmopeia. O seu apego pelo Recife está no poema Noturno. Sozinho de noite, nas ruas desertas do velho Recife que atrás do arruado moderno ficou. Criança de novo, eu sinto que sou. Trecho muito bem escolhido para a gravação na placa da escultura. Sobre os aspectos formais e comunicativos da poesia de Ascenso Ferreira, já disseram tudo e muito bem João Ribeiro, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Roger Bastide, esse francês, Sérgio Millier, Olívio Montenegro e Fausto Cunha, entre os autores que li.
Uma pequena grande obra, cerca de 80 peças, dele mesmo, só dele mesmo na expressão, na força de sentir os temas nordestinos. Daqui a 100 anos, a 200, a cavalhada e o trem de Alagoas estarão correndo, moendo os engenhos de minha terra, verde a folha verde, desembestado o garrote surubim na pega do boi. Tudo isso no nome das poesias dele, né? E o homem, também um encanto, a sua vida da infância aos 70, vida livre e pura, sem ajuste às ditas normas de comunidade, às tiranias sociais. A sua biografia de primeira deve ser escrita logo, para que não se esqueçam os episódios. Eis um deles, autêntico, revelado agora em primeira mão pela mulher do poeta, Dona Estela. Ascenso chamou-se Aníbal Torres. Foi registrado com esse nome. Só depois do casamento, em 1921, faz petição ao juiz e legaliza o pseudônimo, por interferência do sogro Velho Gris, que não era de brincadeiras. O noivo de Dona Estela dá-lhe uma vez o grande presente municipal da época, um corte de seda para o vestido. Rompido o noivado, que seria reatado, o dono da loja em Palmares manda-lhe a conta da fazenda. Ascenso devolve-a com esta quadrinha no mesmo papel. Meu caro Braga pagar-se, contas de amor que acabou-se, é como se levasse, além de uma queda, um coice. Chegava em casa sempre tarde da noite, deixando a mulher em vigília à sua espera. Mas, Dona Estela, o certo era dar-lhe uma chave da porta. Dei, foi pior. Deixava a porta aberta e a chave no buraco da fechadura. Certa vez, ela informa, chegou aqui em casa um sujeito importante, todo bem vestido, para conversar com Ascenso sobre temas folclóricos. Ele não estava. O homem insistiu. Ia para a Europa. Só tinha aquela noite de trânsito pelo Recife. Ficou aqui conversando no terraço. Só depois da meia-noite volta Ascenso. Altíssimo, com os sapatos na mão esquerda e na direita um cacho de bananas. Ao seu amigo conterrâneo, Hermilo Borba Filho, pede em um dia 10 contos emprestados. Hermilo está quebrado. Arranja 2. Quase a recusa. Meu nego, o que é que um homem do meu tamanho vai fazer com 2 contos? Gostava da roleta, toda a gente sabe disso. Quando havia jogo no grande hotel, chegou lá uma noite com 3 contos. Horas depois estava com mais de 100. Tá bom. Troca as fichas, bota o dinheiro no bolso, manda engraxar os sapatões, dá 100 mil réis ao engraxate e vai embora. Volta do caminho. Bobagem. Hoje é a minha vez. A sorte não se repete. Não se repete. Fica sem um níquel para o bonde. Fala ao engraxate com seu vozeirão. Ei, rapaz, meu troco? Estás fazendo de esquecido? Outra noite em outro local, no restaurante da Great Western, perde no poker até o seu chapéu de sol de cabo de prata, presente de casamento. Eufrásio Barbosa pega um diálogo antológico entre um coletor do interior e Ascenso Herrera, com o diretor da Receita do Tesouro do Estado. Doutor Ascenso, estou perdido. Dei um desfalque na coletoria do trabalho. Peço sua ajuda, querido chefe. Menino, você faz mal em roubar o governo. Vá arrumar o dinheiro de qualquer jeito. Era melhor que você tivesse roubado o comércio. O governo não. Botades até certo ponto. Mas os subsídios para o conhecimento de uma figura humana de primeiro plano. Ascenso Herrera, ainda Aníbal Torres, não começou pelos poemas regionais, queriam situá-lo na história literária sem espremer-se, sem querer tomar o lugar dos outros. Começou por onde não poderia deixar de começar. Sob a influência da biblioteca do Clube Literário de Palmares, nesta cidade, nasceram na Rua dos Tocos em 1895, do último quartel do século XIX e até 1925, uma das mais importantes de Pernambuco, contando mais de 30 mil volumes catalogados. Clube Literário de Palmares, tá vendo? Mais de 30 mil volumes catalogados. Aí passou a vista dos românticos, nos parnasianos, nos simbolistas. Aí formou-se para as primeiras colaborações nos seminários locais, A Esperança, O Astro, a Notícia. E em 1914 para um soneto, A Paz, que saiu no Diário de Pernambuco e mereceu uma carta de elogio de Oliveira Lima. Eis algumas composições publicadas em 1919 e que mantêm a prevalência de Aníbal Torres sobre Ascenso Herrera, tão diferentes se revelam dos poemas de Catimbó, Canacaena e Xenhen. Leiamos o soneto.
uma casinha branca como o dia, em frente um jardinzinho perfumado, ao lado uma terrinha bem tratada, onde a vaca leiteira lambe a cria. Tudo paz, tudo amor, tudo harmonia, longe um riacho a soluçar magoado, e de tarde o crepúsculo dourado, dando ao quadro mais graça e mais poesia. Assim, querida, quero a nossa casa, assim gozar desejo o teu carinho, assim requer o amor que nos abrasa, para podermos, cheios de desejos, enquanto ouvindo a música nos ninhos, irmos trocando a música dos beijos. É ou não é ainda Aníbal Torres que vemos sufocando Ascenso Ferreira neste outro soneto? Vi-te, falei-te, a noite estava quieta, deserta a rua, apenas muito ao alto. Das estrelas, a pleiade seleta polvilhava de luz o céu cobalto. Sorriste, fria como asfalto. A tua mão roçou na mão do poeta, e a confissão de amor que ora me afeta, brusca jorrou dos lábios meus de um salto. E depois nunca mais pude esquecer-te, nunca mais deixar pode minha alma ingente de recordar saudoso por não ver-te. Naquela noite em que, lá muito do alto, das estrelas a pleiade seleta, polvilhava de luz o céu cobalto. Do mesmo ano e da mesma safra, mas sem coisas tipo da música dos beijos, das estrelas a pleiade seleta, que polvilhava de luz o céu cobalto, é o trânsito de Ascenso Ferreira, no soneto Bordadeira, do decassílabo para a redondilha maior, e também para assunto mais simples e linguagem menos domingueira. Cansado à alvura da neve, das mãos à altura do linho, faz gosto ver o carinho com que bordas tão de leve. Mas enquanto assim tão breve, bordas teu ponto adivinho, que a tua alma devagarinho a bordar o amor se atreve. Ai, bordadeira é seleto, o teu trabalho ao afeto, contudo ouve o que proponho. Borda-o com todo cuidado, que o amor é bem um bordado, feito com fios de sonho. Agora, esta pergunta: como se dá a reviravolta? O que a determina? De que jeito, dentro de tão pouco tempo? A contar das colaborações dos semanários, Ascenso Ferreira passa a prevalecer-se sobre Aníbal Torres do Registro Civil, a ponto de liquidá-lo. Com a Semana de Arte Moderna de São Paulo? Parece que não, pois antes dela publica em A Província e no Diário de Pernambuco pelo menos algumas peças que integrariam a coleção Catimbó. Faz-se logo nacionalmente famoso com esse livro, 1927, e continua a fama no livro seguinte, Cana Caiana, de 1939. Em ambos, deixa para lá os motivos e os modos acadêmicos. Fala uma dicção nova, a ternura, o patético e irônico envolvendo o sentimento da terra. Sertão, a cavalhada, folha verde, os engenhos de minha terra, pega de boi, trem de Alagoas, tradição, a casa grande de Megaípe, filosofia, sucessão de São Pedro, senhor de engenho. Os animais míticos, a mula do padre, cabra cabriola. Os espetáculos populares, bumba meu boi, reizado. A religiosidade popular, catimbó, mandinga, xangô. Insista-se na indagação. Qual a causa dessa mudança salvadora? As leituras na biblioteca do Clube Literário de Palmares? O contrário. A libertação da influência delas, sem que isso queira dizer que elas tenham sido inúteis. Algum aprendizado de escola de antes ou depois? Também parece que não. O aprendizado escolar fora só o do curso primário. A escola que eu frequentava era cheia de grades como as prisões. E o meu mestre carrancudo como um dicionário, complicado como as matemáticas, inacessível como os Lusíadas de Camões. À sua porta eu estancava sempre hesitante. Daí a conclusão, as verdadeiras escolas de Ascenso Ferreira, ele vivia a dizer, foram a venda do padrinho Quincas Ribeiro, em terras do engenho Japaranduba, funcionando para ele como um posto de observação dos tipos, da oralidade e dos costumes rurais. E o Alto do Lenhador, com uma função cultural tão bem testemunhada por Hermílio Borba Filho, o poeta que fazia versos bem feitos,
Começou a descobrir poesia em outras coisas. Palmares se arreganhava de poesia viva, bulindo. Os banhos no porto do Xenxém, os engenhos de barro de fazer mel, os tipos populares, os engenhos de verdade moendo, o alto do lenhador com as mulheres perdidas e os cantadores de baque. Ascenso descobriu essas coisas e guardou-as para mais tarde. No alto do lenhador havia de tudo. Mulheres com o rosto pintado de papel encarnado, copos de vidro grosseiro, onde a cachaça escorria, negros valentes, a dança pegando fogo no foar, ao som da harmônica, e os cantadores de samba de matuto. Rosendo, Cordeiro, Jacinto, um punhado deles. Mas o maior de todos era Calabreu, cria do engenho Gravatar. Um moleque pequeno da cor da noite, cheio de poesia, cantando até o sol aparecer. Eu sou uma fruta gogóia, eu sou uma moça, eu sou uma calunga de loiça, eu sou uma joia. Eu sou a moça quando olha para o seu namorado, eu sou um cravo encarnado quando se desfoia. Mais uma prova ou não dos poderes da experiência e dos convívios, dando bem mais do que os da simples erudição, a substância e a permanência ao trabalho de um artista? Sem dúvida, teria de haver disposição para recebê-los, pois muita gente olha para muitas coisas como se não visse nada, ou as rejeita por ser incapacíssima de mensurar-lhes os valores. No caso de Ascenso, ocorre a disposição e, mais importante ainda, na circunstância retoma o significado autêntico dois adjetivos mais corrompidos da língua portuguesa: a opção espontânea e voluntária, com os estímulos que a fortaleceriam, de Joaquim Cardoso, Osório Borba, Souza Barros, Luiz Jardim, Manuel Bandeira e Mário de Andrade. Em 1926, funcionário do Tesouro no Recife, mostra ainda bom ouvido para o sete-sílabo e receio de alguma presepada da datilógrafa. Deste-me um cravo, aceitei, como sou falto de luz. Não me lembrei, com um cravo sacrificaram Jesus. Esquece-se é de si mesmo e do itinerário para repartição. Mora na Rua da Intendência. Vai a pé para o do Imperador. Mas às vezes no caminho oposto, o da Praça Chora Menino. No livro de ponto, escreve muitas vezes no lugar de seu nome o nome de literatos federais ou dos companheiros mais chegados de poesia e boemia. E o atropelamento merece registro. Um automóvel bate nele e ele cai sentado na sua esquina de subúrbio. Ai, ai! Levei uma pancada na cabeça, fraturei a base do crânio. Vou morrer, estou perdendo a consciência, está tudo ficando escuro. Ai, ai, ai. O acidentado é socorrido pelo seu vizinho e amigo Duval Mendes, que agora reconstitui a cena. Leva ao pronto-socorro. O médico faz exames, só com uma conclusão: medo. E o teste da perda de consciência? Gosto muito de um de seus poemas. Se o senhor ainda o soubesse de cor, seria um prazer ouvi-lo. E Ascenso, já com a fala menos namoriante: um só, meu nego, qual é? Trem de Alagoas. Lá vai. O sino bate, o condutor apito, apito, solta o trem de ferro, um grito, põe-se logo a caminhar. Vou danado pra cá, tende, vou danado pra cá, tende, vou danado pra cá, tende, com vontade de chegar. E dando à voz todas as inflexões adequadas aos diversos movimentos dos versos, entusiasma-se, levanta-se da cama, recita até o fim todo o poema sem esquecer uma letra. Convence-se então de que nada sofrer além do susto. Acende o charuto e deixa o hospital. Mergulham mocambos nos mangues molhados, moleques mulatos vêm vê-lo passar. Adeus, adeus. Outras cenas de humor e reveladoras da naturalidade e descompressão do poeta. Realiza-se no Recife o lançamento do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, vinda de São Paulo só para isto. Como em outros estados, as opiniões dividem-se. Foi ela mesma, trapeira, mas com talento de escritora, quem o escreveu para fixar a miséria de um bairro proletário. Foi nada.
É onda de um repórter hábil usando o nome da pobre para efeitos políticos e mercantis. Ascenso, sempre gentil nessas coisas, comparece à editora nacional na Rua da Imperatriz. Fala com um, com o outro, dirige a Dona Carolina e o curto diálogo é este. Boa tarde. Aqui estou para cumprimentar e receber o seu autógrafo. Com quem falo? Ascenso Ferreira. Nunca ouvi falar. O senhor é o quê? Eu bem que estava desconfiado que tu não eras escritora nem nada. O que tu és é uma nega analfabeta e safada. Eminente comilão, ele e o prefeito chegaram a comer no almoço toda a comida preparada no hotelzinho de São Caetano. Gostava de feijoada, buchada, mão de vaca, dobradinha, panelada, sarapatel. E os incluía de dia e de noite nas refeições. Talvez um pouco por causa do excesso desses pratos de substância, teve vários anos da morte, um distúrbio circulatório. Amigos mandam-no consolidar a recuperação em Fazenda Nova, inclusive à custa de uma dieta recomendada pelo médico na base de alimentos líquidos, sucos de frutas, leite, caldos de carne e galinha, etc. Mas o convalescente perde para o glutão e este, uma tarde, quase escandaliza a salinha de jantar da pensão. Grita para a proprietária na frente dos outros hóspedes. Dona Maria, ô Dona Maria, eu não aguento mais esse regime. Refere-se duramente ao desejo de reduzir a diurese. Nomeado diretor executivo do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, Ascenso Ferreira faz-se núcleo de certo rebuliço, mas sem qualquer restrição à figura humana e a de poeta nele existentes. Voltam-se os comentários só para a sua formação inajustável à disciplina, aos métodos de trabalho de ciências sociais aplicadas, ao exame de projetos, à direção de equipes de pesquisadores de campo. De que modo ele reage? Sem ver motivos para nenhum movimento contrário à posse, apenas estranhando-o. Que besteira é essa? Não vou mexer em nada lá naquela repartição. Comigo tudo fica como está. A mim só interessa o ordenado e a caminhoneta. Juscelino me prometeu emprego e me arranjou uma encrenca. Dá uma entrevista, Diário da Noite, 16 de março de 1956, assinada por Edson Regis. Eu soube, Ascenso, que lhe ofereceram outro cargo aqui, é certo? Tem carro esse cargo? E sabendo que havia um jipe? Jipe não me cabe, meu bem. As lotações não param para mim porque eu sou grande demais e ocupo o lugar de 2 passageiros. O repórter fala no prestígio de Ascenso junto ao presidente da República, na possível direção de um escritório comercial do Brasil em país sul-americano. Juscelino me daria uma chefia dessas, mas eu não posso sair do Recife. Um homem como eu, que tem casa civil e militar, não pode nem ao menos pensar em residir no Rio, quanto mais no estrangeiro. Como não entendesse essa história de casa civil e militar, é o diálogo da entrevista, pedi explicação. Matriz e filial, tá bem? Quero dizer que tenho 2 casas, 2 famílias, 2 mulheres. Num congresso de geografia em Garanhuns, que reúne professores e estudantes de todo o país, Ascenso, fui testemunha e fiz até algumas apresentações. Chega à sala de reuniões sobraçando 2 rumas de discos com as suas poesias e vai logo recitando uma delas com palmas e muitos bens para todos os lados. Quem se interessa aqui pela obra gravada de um poeta pernambucano, quem se interessa pelo regional, quem for geógrafo apareça, faço questão de oferecer. Ninguém entende que oferecer, no caso, esse nome de dedicatória, supõe-se uma homenagem, a distribuição de graça, as moças avançam. Dedique este a meu noivo, a mim mesmo, a meu namorado, a meu amigo. Chove os pedidos, é oferecimento à torta e direito. Só depois de esgotados os LPs, todos já com os nomes dos novos nomes da capa, assim se informa com maior simplicidade. Tem uma coisa, não é dado não, que eu teria gosto, mas não posso. É até um pouco caro e fiado, não posso fazer. Há certa perplexidade, mas todos pagam. De Palmares, das festas populares, urbanas e da zona rural, Ascenso Ferreira traria, além das gêneros de sua melhor poesia, a dos ensaios que publica em arquivos e boletim da cidade e do Porto do Recife, na década de 40, sobre maracatu, presépios, pastoris, bumba meu boi, etc. Aqui mantém a predileção pelo popular. Escreve sobre os brabos do Recife e cita João Sabe Tudo, Nascimento Grande,
Jovino dos Coelhos, Apolônio da Capunga, Antônio Florentino, Nicolau do Poço, Antônio Padeiro, Chico Cândido, Adama e outros. E com que graça, contando a vida de cada um, os considera legítimos, os distingue dos simples arruaceiros que se pegavam com os soldados de polícia exaltados pela cachaça, e reconstitui interferência de Nascimento Grande ao ouvir este epigrama de um cantador no Poço da Panela. Caxangá para Capim Verde, Beberibe para Cavão, Olinda só tem mamão, Estrada Nova Valentão, Afogados para Galista, no bar só tem ladrão. Maurílio Bruno, também no boletim da cidade do Porto Recife, apreende muito bem essa fidelidade de Ascenso às raízes telúricas. Terminar aqui, né? Vindo de Palmares, cidade do interior onde nasceu, em contato com os livros, a biblioteca, o meio civilizado até do Rio e de São Paulo, não sofisticou-se em atitudes e gestos de intelectual, nem se converteu no desses eruditos, que citam a propósito de tudo Valéry, Rimbaud, Mallarmé. Conservou-se ele mesmo. Pormenor interessantíssimo para um biógrafo de Ascenso Ferreira, de modo particular, se for dado a análise estilística. Quando sai de sua temática, ele muda a expressão, volta ao Clube Literário de Palmares. Leia esse pedaço do artigo dele, O Velho Gris. 2 pontos. Se há uma terra onde os homens de letras, uma vez mortos, raramente merecem a honra de um comentário, Pernambuco é bem essa terra infeliz. Não sei porquê. Existindo no Recife tanta gente culta, tanta gente capaz de analisar e comentar, a crítica literária é quase um fenômeno entre nós. E os homens de pensamento vivem como plantas estioladas das caatingas, sem o estímulo do comentário de sua obra, única e legítima aspiração dos que traduzem em verso ou prosa as tempestades de emoções que tem no cérebro e no coração. Eis uma coisa que, com ou sem esse linguajar de município, o Ascenso Ferreira jamais repetiria em relação a si mesmo. Nem é Pernambuco, que particulariza como a terra onde os homens de letras, uma vez mortos, raramente merecem a honra de um comentário, nem no Rio de Janeiro ou São Paulo, Ascenso Ferreira, vivo ou morto, e vivo, vá lá a chapa, permanece através de sua poesia. É esquecido ou diminuído. Pelo contrário, os melhores críticos e comentaristas expressam-se sem controvérsia num ponto. No de reconhecer-lhe a força de captação e revalorização, pelo emprego e convivência das palavras, de temas que antes dele pareciam secos e curtidos, à maneira dos coros seus tristes bodes patriarcais. Sertão, Jatobá, Cabrobró, Ouricuri, Exu, Exu, lá vem o vaqueiro pelos atalhos, tangendo as reses para os currais. Blém, blém, cantam os chocalhos dos tristes bodes patriarcais. São as cidades do sertão, né? Cabrobró, Uricuri, Exu, Jatobá. Expressam-se os melhores críticos e comentaristas, sem controvérsia, no reconhecer-lhe o telurismo das composições, os vários aspectos nelas presentes, das culturas regionais, a da área canavieira e a pastoril, o lirismo e também a ironia, a nonchalance de tantas situações à maneira do poema Tradição, pouco lembrado, tido como sem importância no meio de Catimbó, mas tão significativo para quem conhece os exageros, inclusive de orgulho do nosso criador de gado leiteiro. Terraço de Casa Grande de manhãzinha, fartura espetaculosa dos coronéis. Ô Zé Estribeiro, nhô! Quanto litro de leite deu a vaca com boca? 25, seu coroné. E a vaca malhada? 27, seu coroné. E a vaca pedrez? 35, seu coroné. Só diabo. Os meninos hoje não têm o que mamar. Mesmo antes de ser conhecido, Ascenso Ferreira acha quem o compreenda e estimule. Caso o senador Fausto Figueiredo, aqui assassinado, e que o ajudara a vir para o Recife e arranjar um emprego de escriturário no Tesouro. De Batista da Silva, José Bezerra Filho, João Cardoso Aires, Domingos Ferreira,
Luiz Cedro, Jaime Coimbra, Ibrahim Nejaim e Antiógenes Chaves, que financia a edição Príncipe de Catimbó, oficinas da Revista do Norte. O primeiro contribuindo com um conto de réis e cada um dos outros com 200 mil réis. Do grande médico pernambucano da época, Gouveia de Barros, que lhe fornece dinheiro para a primeira viagem ao Rio de Janeiro em 1927. De Gilberto Freire, que dá influências perduráveis a Ascenso Ferreira através do Manifesto Regionalista de 1926 e chama-o, em 1934, a participar do Congresso Afro-Brasileiro que promoveu no Recife. A convocação para o regionalismo atende bem, pois mostra, como se viu, tendências para recebê-lo em colaborações para os jornais do Recife nos primeiros anos da década de 20. E ainda no fim da fase municipal e madrigalesca, mesmo casando rimas sem amor entre elas, já se preocupa com as raízes da cana. Todo esse canavial que ora se agita, nervosamente às vibrações do vento, foi trabalho do boi, de olhar nevoento, que não geme, não cansa, não se irrita. Mostra as tendências e mostra-se a si mesmo, embora as suas expansões sejam naturais de um extrovertido, jamais de quem quiser se mostrar por vaidade ou sem ter de quê. Há um depoimento de Nelson Coutinho que saiu na revista Brasil Açucareiro. Vi Ascenso Ferreira pela primeira vez, Vi Ascenso Ferreira pela primeira vez no ano de 1924, num carro-restaurante de um trem da Great Western. De Nazaré da Mata, onde comecei a viagem, tive a felicidade de somente encontrar lugar naquele carro. Ascenso, em companhia de várias pessoas, falava alto e usava expressões que logo me prenderam a atenção. Nos intervalos, bebia, quase de um gole, copos de cerveja, feliz e gulosamente, como uma criança que estivesse devorando sorvete. A partir de então, nunca mais me foi possível esquecer aquela figura desajeitada na sua postura, mas singular e profundamente atraente no seu modo de ser e de exprimir-se. Anotem-se aí fatos úteis ao conhecimento de Ascenso, a sua maneira de ser, já afirmada no tempo de rapaz, o fã do baralho e o comilão, que viajando de trem prefere sempre o carro-restaurante onde se come e joga. No trem, no navio, no avião, em terra, maiá, aqui ou em outros lugares, ao imutável. Estamos diante da mesma criatura humana, grande e pura, inacessível a certas mudanças sociais, a qualquer tipo de preconceito. Desembarca uma vez em Natal, conta Veríssimo de Melo. E entre os amigos que vão recebê-lo no aeroporto, pergunta com o vozeirão: cadê o doutor do boi? Ora, o doutor do boi é o competente e austero veterinário norte-riograndense, Alecrim Pacheco, que também fora abraçá-lo naquela ocasião, e de quem esquecer o nome e a cara, que agora se fecha imediatamente. Já no hotel, um repórter em entrevista. Entre outras coisas, pergunta: por que o senhor não entra para a Academia Pernambucana de Letras? Resposta de Ascenso: menino, eu já sou rei do maracatu do oiteiro e mestre do bumba meu boi de Palmares. Onde é que eu vou parar com tanta sociedade? De volta de um almoço, homenagem de amigos e beletristas, sem nenhuma contenção diante dos convivas que o acompanham no automóvel, grita para o chofer: meu nego, pare esse carro na padaria que estou com vontade de comer bolacha. O Rio de Janeiro, cercado de escritores e escritoras no jantar na churrascaria Recreio, tira diante de todos e bota no bolso a dentadura com esta explicação: quando como, tenho medo que essa bicha me morda ou me entre de goela dentro. O primitivismo de Ascenso Ferreira, a pureza de sua vida, a lealdade com que a viveu, levam-no ao extremo de, conhecendo tanto as coisas de que gostava, aliar-se a outras que um homem de seu nível deveria conhecer ao menos pela rama. Exemplo: o processo das doenças contagiosas. Eis como explica, certo de dizer a verdade, a morte do pai, Antônio Carneiro Torres. Meu pai morreu tuberculoso em consequência de uma queda de cavalo. Há quase 11 anos da morte de Ascenso Ferreira, continuam a aparecer episódios criados por ele, que aparecem para ficar mesmo inesquecíveis. Um deles, agora contado por uma testemunha de vista e ouça, o admirável Pelópidas Silveira, em quem engenharia não perturba o bom gosto aplicado à literatura e às peças de arte. Ascenso oferece-lhe também ao poeta Joaquim Cardoso um sarapatel bem adubado.
No meio do ágape noturno, um assaltante invade a sala de revólver em punho. Pavor para os dois convidados. Chilique na empregada. Não se mexam. E vai abrindo as gavetas. Ascenso nem se altera. Meu nego, que brabeza é essa? Você entrou em casa de gente amiga. Guarde essa pistola e senta aqui. Puxa a cadeira. Venha provar de nossa janta. Enche um prato fundo e o copo de cerveja. O ladrão vacila ante essa exuberância de hospitalidade. Mas pega no talher, pede a farinha e entra direto no guisado. Quer uma pimentinha? Ascenso solta a língua diante do convívio inesperado. Olha, meu nego, entenda as suas necessidades. Você não vai levar nada daqui. Você não vai levar nada daqui, não. Sou pobre de marredecer. Só tem esses livrinhos e esses quadrinhos. Mas vou lhe dar uns endereços bons. Indica a rua e número de casas de pessoas ricas do Recife. Mas lhe peço uma coisa, roube, mas não mate ninguém não. Basta fazer medo com a pistola, em caso de aperto dê um tiro pra cima, só um. O ladrão toma um café, acende cigarro, dá boa noite perplexo. Ascenso leva-o ao portão. Conta-lhe uma choradeira e pede 10 contos emprestados. Recebeu. Histórias de Ascenso Ferreira. Boa noite e sigamos com a leitura das coisas do passado do Recife. Modas e modos de Mauro Moda.